Muito nos honra estar aqui mais uma noite juntamente aos senhores. Lembrando que este programa ele vai ser retransmitido amanhã novamente, né, no canal 14 da TVC, da NET, e também na nossa página, né, a página da associação. O programa de hoje, né, o programa da Aspra, né, tem a partir deste mês o patrocínio master aí do Banco Sicredi, IBCM e Bélica Militar, empresas parceiras que estão nos apoiando diretamente no projeto Almanac dos 70 anos da associação. Projeto desenvolvido por mim e pelo Anderson, né, que é o nosso assessor de marketing, que está aí nos assessorando em mais uma live. E um trabalho, pode-se dizer, muito bem elaborado, né, que culminou aí com a produção de um livro com mais de 200 páginas, quase 300 páginas o livro, o Almanac, que conta a história da associação, né? E nessas 7 décadas de trabalho que foi desenvolvido por várias diretorias, né? Então a gente fez um pequeno resumo de toda a história, né, de 7 décadas neste almanac. E como disse, graças ao patrocínio do Banco Sicredi, da IPCM e da Bélica Militar, foi possível que esse projeto saísse do papel, se concretizasse e daqui a poucos dias estará os exemplares prontos, né, para que a gente possa fazer a distribuição aos sócios mais antigos da entidade, que serão agraciados com este belíssimo trabalho, eternizando, né, de forma bem pontual partes históricas desta entidade que muito nos alegra fazer parte. Antes de mais nada, gostaria também de agradecer os nossos patrocinadores do programa, né, que é a Ótica Esmeralda, Ótica Bilharva, Ótica Max, Casa do Escoteiro, Politécnica, Aluguel de Máquinas Impressoras, são os nossos patrocinadores também do programa, que já estão a longa data conosco aí. Sem mais delongas, gostaria então de dar as boas-vindas aí ao subtenente João Carlos Pavlik, nosso presidente da FENEP. Seja bem-vindo, caro amigo. Uma boa noite. Seu microfone está sem áudio. Vamos aguardar o sub se adequar ao equipamento. Então, como eu vinha falando, né, a importância dos nossos patrocinadores que acreditam no trabalho da associação já de longa data, antes mesmo de eu fizesse parte da diretoria, como a Casa do Escoteiro, Ótica Max, Ótica Bilharva, Politécnica, entre outros apoiadores direto ou indiretamente do nosso programa, né, e do nosso trabalho, né, são os nossos conveniados aí também que nos ajudam no dia a dia. Amanhã, como eu vinha falando, então amanhã será reprisado este programa, né, no canal 14 da NET, na TVC, e novamente na página da associação. Em razão de compromissos de trabalho na noite de amanhã, não vou poder realizar a apresentação do programa. Dessa forma, optamos em fazer a live hoje. Infelizmente, né, no dia de hoje, se concretizou aquilo que nós temíamos, né, principalmente no tocante aos nossos bravos veteranos aí da Brigada Militar e do Bombeiro Militar, que é a aplicação das alíquotas da Previdência, né, com reajuste
que venha a fazer com que os nobres guerreiros, né, tenham seus salários comprometidos de forma contundente, né? Conforme estamos aí trabalhando juntamente com o jurídico da Aspra, né? É flagrante o confisco no salário dos praças, né? De forma muito árdua, dolorosa, chegando ao valor de quase R$ 1.000 o desconto no salário aí, né, dos proventos de um segundo sargento. Então, foi um dia bem tenso para nós, para o nosso setor jurídico também, onde já estamos aí com uma construção de uma inicial para que possamos, a partir da próxima semana, já ingressar com ação coletiva no Judiciário Gaúcho, visando reparar esse dano aos proventos aí dos nossos bravos guerreiros. Boa noite, Sub. Tá em QAP agora? Tô tentando aqui, está chegando o áudio? Agora sim, agora tá chegando o áudio. É que eu botei no meu notebook para poder não cair bateria do telefone, enfim. Esses novos telefones também, onde sai o áudio, ele é chatinho, então é um lugar que carrega e cai muito a bateria desses telefones novos aí. Eu não sei se a imagem tá boa, talvez eu possa trocar para o telefone se for necessário. Tá boa, tá boa. Tá boa? Então eu quero dar uma boa noite aos senhores aí, né, os nossos nobres guerreiros aí do Sul. Uma boa noite também para o nosso guerreiro, representante do Rio Grande do Sul e da região Sul, né? Que é o Thiago Rommel. A gente não se conhece ainda pessoalmente, ele já esteve em Santa Catarina de Ampassan e não deu certo para a gente se conhecer pessoalmente. Mas a gente conhece o trabalho dele, conhece o trabalho da Aspra aí do Rio Grande do Sul, né? Que é representativo aí dos nossos guardiões da fronteira. Eu fico muito honrado, né, de tê-los junto à nossa FENEP, que a gente construiu junto. Né? O Tiago faz parte, é sócio fundador da nossa FENEP aí. E nós estamos começando agora. E começando com um objetivo, um norte, que é os nossos praças. O nosso objetivo somente é lutar pelas causas dos nossos guerreiros que estão no dia a dia, saem de casa e não sabem se vão voltar. A gente vê tantos absurdos aí a nível de Brasil e não podíamos ficar cada um no seu quadrado, ou seja, eu cuido só de Santa Catarina, o pessoal só cuida do Rio Grande do Sul e etc. Nós tivemos aqui um problema aqui em Criciúma, onde o Rio Grande do Sul foi importante na ação aí, que tivemos aí um soldado, o Esmeraldino, que até hoje está tetraplégico lá parado, e a gente viu que não dá para ficar olhando. Nós temos que lutar pelas nossas causas, tanto na questão do dia a dia, da proteção do trabalho, quanto das nossas ações, né, dos nossos guerreiros que vão para a reserva. E eu sempre digo que a Polícia Militar ela tem que ter autonomia administrativa e financeira para poder ser uma instituição de Estado e nunca de governo. E o que a gente vê, né, nesses dias aí é cada governador fazendo o que quer com a segurança pública, com os nossos bravos policiais e bombeiros militares. Cada um que chega lá resolve fazer a sua política de segurança pública. Então, o objetivo da FENEP, que a gente convidou aí essa nobre associação para fazer parte, justamente foi para nortear o trabalho não só de Santa Catarina, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil inteiro. Nós queremos ir para o Congresso Nacional, nós queremos uma lei de organização básica das polícias e bombeiros militares. Nós queremos aí um Ministério da Segurança Pública. Nós queremos que a polícia ela seja elevada ao grau que ela merece, ou seja, militares estaduais que são reserva do Exército, mas que são um patrimônio do Estado. Patrimônio do Estado, porque a proteção social nossa não é para nós, é para nossa família, porque o Estado tem o patrimônio que são as suas polícias militares. Essa polícia que leva o piano da segurança pública, essa polícia que agora todo mundo quer nos arrastar aí para a previdência social, né? E mais na hora de entrar para um regime militar, um regime que causa muita lesão
né? A gente entrega a nossa juventude para a sociedade e não tem nada de volta, só tem crítica, só tem os policiais sendo botados de lado, os nossos bombeiros, né? O que aconteceu aí no incêndio em Porto Alegre e tudo mais, aí que a gente vê, né? Quando todo mundo está correndo do prédio, os bombeiros estão subindo. Quando todo mundo corre de uma ocorrência, nós estamos indo em direção a ela. Então nós damos a nossa vida pela segurança pública e também, né, com essa pandemia que ora se abate sobre toda a segurança pública, nós estivemos ali, né? Inclusive, ninguém jurou aqui da vida das nossas famílias para combater o vírus. Sim, a nossa. A nossa nós juramos dar, mas não da nossa família. Então, com esse vírus invisível, levando para dentro das nossas casas, muitos policiais, né, contaminaram suas famílias e tudo mais, é um sacrifício enorme, mas o que a gente vê em troca? Nada. Então, a luta pelos nossos direitos é diária, ela nasce com o sol da manhã, ela nasce todos os dias. Então, a questão de trazermos para dentro do seio da FENEP uma representatividade do Rio Grande do Sul foi justamente para que a gente mude esse norte, porque a gente sabe que mudam as cores da farda, muda o sotaque dos nossos policiais e bombeiros, muda as cores das nossas bandeiras, mas nossos problemas são sempre os mesmos. Policiais mal pagos, fazendo bico, policiais mal pagos se suicidando, a gente perde mais policiais para o suicídio do que para o combate ao crime. Então está na hora de mudar. E como é que vem essa mudança? Ela vem de dentro para fora. Não existe cafezinho grátis. Não existe cafezinho grátis. A vida não tem controle remoto. Você tem que levantar e trocar o canal. Então foi disso aí que nasceu a FENEP. Nós também queremos um norte para a gente ir com as nossas causas para o STF, porque muitas delas ultrapassam as barreiras do Estado e a gente tinha que entrar com aquela amicus curiae ou amigos da corte com outras associações. Queremos uma associação vinda do seio das polícias militares e que representasse cada um de nós. Por isso que o símbolo da nossa FENEP é uma corrente, né? Cada elo representa um Estado e todos e cada um vão estar lá em Brasília lutando pelo direito dos senhores que estão nos ouvindo, lutando pelo direito das nossas pensionistas, das nossas viúvas, porque quando a gente perde um guerreiro para o combate, a gente ganha uma família. Eu vou deixar tu falar alguma coisa, senão eu falo 24 horas aqui, porque a luta é diária, né? Muita loucura. Eu queria pedir também desculpa, porque eu cheguei 5 minutos aí, peguei a via expressa hoje, como diz o outro, que é a nossa via expressa aqui, que com essa chuva que deu aqui, com essa frente fria que está vindo, estava muito complicado. Levei quase 2 horas e meia para vir de Florianópolis para casa aqui. Quase que fiquei lá para fazer o programa, que lá temos o estúdio e tudo mais. E aí cheguei um pouquinho atrasado para fazer o teste. Mas assim, estamos à disposição dos nossos irmãos aí, dos nossos guardiões da fronteira, né? Dos nossos heróis aí do Rio Grande do Sul, que eu admiro muito, né? Os nossos policiais daí são verdadeiros abnegados guerreiros. O Rommel, eu disse para ele, calma que nós vamos se conhecer pessoalmente aí, porque nós vamos ter muita luta pela frente, né? E vamos levar a voz dos porões, dos quartéis para as forças vivas da sociedade, de Brasília, aqui, aí como é que é? Aqui é a LESC, né? Aí já é outra, cada estado tem a LERJ, aí também é a LERJ, né? Então nós temos que ter, nós temos que levar essa voz dos porões, dos quartéis, para quem realmente decide os nortes da segurança pública, e nós queremos que o artigo 144 da Constituição Federal, onde diz que segurança pública é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos nós. Então, aqui todos os municípios nós dizemos, o crime não acontece no Estado, o crime acontece aí no município. Acontece porque já está batendo na soleira da porta das pessoas, que eles estão deixando de investir em segurança pública. E nós temos que cobrar do vereador, do prefeito, do empresário, nós temos que cobrar segurança pública e segurança pública da melhor qualidade, porque esses aí que são os nossos patrões, esses que pagam o nosso salário. Então, se eles pagam o nosso salário e o governo não investe, há um problema aí, um problema administrativo. Então, nós temos que cobrar dos governadores, nós temos que meter o dedo na ferida e falar sem nenhum tipo de problema, assim, levar as entranhas da segurança pública para que quem, né, está no poder aí, que é o poder, todo o poder é temporário, mas que eles não façam
a cagada que eles fazem nesse pouco tempo que eles ficam. Por isso que nós tínhamos que ter uma polícia que ela seja de Estado e não de governo. É isso, Perfeito, Romero. Sub. Isso aí. Primeiramente, antes de que eu esqueça novamente, queria só fazer uma correção. O nosso programa ele vai ao ar todas as quintas-feiras. Eu me equivoquei porque como eu antecipei o programa, que eu tenho um compromisso amanhã e na próxima quinta também, eu vou chegar tarde na cidade e eu não vou conseguir fazer a apresentação do programa. Desta forma, resolvemos antecipá-lo, né? Queria aproveitar aqui e mandar um abraço para o Graciliano Sanches, lá de Rondônia, o nosso amigo Everton Henrique, né, nosso querido amigo associado aqui, e o nosso grande amigo associado de longa data, aí o Nilman, Jorge Ari Gonçalves, lá de Santa Vitória de Palmar. Tem um colega aí que também, o Nilman e a esposa dele, né, Dona Nilza, e o colega aqui lá de Pernambuco, né? Pernambuco. Luiz Inácio Medeiros está nos assistindo lá de Pernambuco. Então, obrigado aí pela audiência. É muito importante, né, esse entrosamento entre as associações da nossa nação, né, e esse intercâmbio. Embora não nos conheçamos ainda pessoalmente, né, Sub, mas a gente tem conversado bastante, como o senhor disse, somos sócios fundadores da FENEP, esse projeto que já vem de longa data aí, muito me honra poder fazer parte deste projeto e hoje, né, estamos aí de fato e de direito agindo como federação, né, das entidades. Então, para nós é uma honra fazer parte, né, principalmente desde a criação, como o senhor bem falou, a unificação. Ainda hoje à tarde ainda conversávamos ali pelo WhatsApp, né, sobre a importância de convergir com todos de uma forma uníssona para que a gente consiga almejar os nossos objetivos, que é o bem comum, né? A gente luta pelo ideal coletivo, né? Não é o meu nem o seu, é o de todos, né? Então isso é muito importante. Mais uma vez, muito obrigado pela sua parceria. Um abraço também ao Marcelo Renato, presidente da Associação de Cabos e Soldados lá de São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo. Grande amigo aí, também parceiro de longa data que a gente tem laços estreitos aí. Eu também estou devendo uma visita para ele lá. Bom, primeiramente, Sub, antes de eu lhe fazer uma pergunta aqui que já recebi, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da da Prasc, desculpe, da Prasc, né? Esse trabalho magnífico que o senhor tem realizado frente à Prasc, a evolução da entidade, né? A entidade teve um pequeno salto, se o senhor puder falar disso também, na questão de número de associados, o trabalho coeso, né? E que vem sendo reconhecido pelos praças de Santa Catarina. Então, a Prasc, ela já vinha de uma caminhada que foi uma necessidade. Nas antigas nós tínhamos aí os cabos de soldados, subtenentes e sargentos, que já dividiam a nossa classe, né? Porque se falava em cabos de soldados que executavam e de sargento para cima já era comando, né? Já comandava pequenas unidades e tudo mais. Então houve uma natural, vamos dizer assim, era uma separação natural que havia entre a classe dos praças. Então a praça saiu dessa necessidade de termos aí pensar como praças, ou seja, de soldado aqui, no caso até subtenente. Eu sei que tem alguns estados aí que perpassa aí a questão dos oficiais, chega até capitão, outros chegam até tenente-coronel, né? E a lei de organização básica lá eles querem que chegue até tenente-coronel, mas eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então ela nasceu dessa necessidade e ela foi norteando, né, as ações aí para frente, quebrou muitas barreiras, né? Nós tivemos greve aqui no estado em 2008, né? Teve uns auges aí e a gente passou por todas essas mudanças e chegamos a um ponto que a praça estava se fechando, estava com a ideologia um pouco de esquerda, né, na área do PSOL e tudo mais. E aí os policiais sentiram essa necessidade dessa mudança e eu era um dos que pensava também que a gente poderia mudar e melhorar. Então era um ciclo aí de 18 anos que a gente quebrou e a gente entrou com o objetivo de ter
um jurídico forte, né, que nos represente, né, e, inclusive essa também é o norte da FENEP, um jurídico forte para representar todos e cada um dos nossos estados, né, e a gente, com esse trabalho, né, investindo no jurídico, na questão também, né, da nossa rádio e TV Aprask, expandindo a comunicação, e a gente viu que ser flexível não quer dizer que a pessoa é fraca ou não tem argumento. A gente se desvinculou de todo e qualquer sindicato, porque a Prask sempre trabalhava junto com todo o sindicato, Sindicato de Saúde, Sindicato da Polícia Civil, Sindicato da Alesc, todos os sindicatos se juntavam, IGP e tudo mais, e formavam uma grande massa que ia lutar, né, pela questão, vamos dizer assim, da salarial. E quando a gente entrou aqui, a gente voltou para o policial militar e o bombeiro militar. Nós achamos que uma associação ela é diferente de um sindicato. Nós somos militares, nós temos a hierarquia, a disciplina, nós temos a antiguidade, que é o esteio de todas as nossas instituições. Então, a gente se voltou para o praça. Nós cortamos todos os links, todo e qualquer tipo de sindicato, para quê? Para que a gente norteie os nossos problemas, porque os nossos problemas, eles perpassam aqueles problemas dos civis, e o militar, ele olha as coisas através de filtros que os civis nunca vão conseguir enxergar. Então, é diferente, tivemos aí vários praças perseguidos, colocados para a rua e tudo mais, e não podíamos estar levando esse peso nas costas, se toda a vida que a praça que lutava e ganhava 30%, toda a segurança pública ganhava junto. E aqui nós temos, em Santa Catarina, uma simetria de salário entre a Polícia Civil, militar, o IGP, e agora está entrando aqui, não sei se como é que está aí, a gente vai, também o pessoal que hoje pertence à Justiça e Cidadania, que é o pessoal da Polícia Penal, que estão vindo, né, a maioria aqui ainda inclusive é ACT, mas já estão vindo agora como Polícia Penal. Já fizeram também já aqui umas ações no estado, que todo mundo queria que a Polícia Militar e o Bombeiro fosse para dentro da Previdência Social, tinha um deputado aqui que estava querendo fazer igual no Rio Grande do Sul, aumentar a nossa alíquota. Então a praça já se fechou, já botamos outdoor aqui em vários, porque a gente é direto aqui. Mexeu com a nossa classe, a gente vai para cima, né, usando toda a comunicação, toda a mídia, e vamos lá e vamos interpelar o deputado de onde que ele tirou aquilo, se ele não respeita as leis federais, enfim. Então, nós tivemos aí um pulo aí praticamente de 12 mil associados para indo para 17 mil associados, e estamos trazendo agora também umas 2 mil, 3 mil pensionistas que estão entrando nas fileiras da associação. Então ela se agigantou aqui a nível de estado, né? O trabalho nosso foi efetivo, as ações que a gente entrou contra o IPREV, ganhamos, né? Todas as ações que nós entramos aqui, nós temos o grau acima que estamos nessa luta, mas a gente não fecha, a gente não usa muros, nós usamos pontes, nós conversamos com as autoridades, nós conversamos com a Alesc, o nosso plano de carreira, nós estamos dentro do plano de carreira, estamos criando, nós estamos dentro também da questão hoje que se fala muito, que é o Código de Ética, estamos em cima do Código de Ética, nós queremos o melhor para o praça, para ele poder ser profissional, mas ter a proteção também do militar, porque o militarismo também protege a equipe, né? Então nós temos que trazer isso, conversar com a classe dos oficiais e mostrar que a gente é uma polícia só, né? A gente depende um do outro, e inclusive a classe dos militares é a única que perpassa, né, essas barreiras agora com o COA, que é o curso de oficial aqui administrativo, outro mais. Se você faz, por exemplo, o curso na Polícia Civil, você é aqui um agente, você vai ser agente nível 1, 2, 3 até 8. Se você é, vamos dizer, escrivão, vai até o nível 8. Você nunca deixa de ser escrivão e passa a ser delegado. Agora nós militares não. A própria simetria, paridade, integralidade com as Forças Armadas, nós podemos perpassar aquela barreira que existe entre oficial e praça e chegar até tenente-coronel, até capitão, né? Porque nós temos, isso aí é uma lei federal, então nós temos esse know-how que outras polícias não têm. Por exemplo, o cara entrou ali, mesmo que ele tenha curso de direito, pós-graduação, nunca vai ser delegado. Nós podemos chegar até tenente-coronel
E a luta nossa é por uma carreira, se não for única, mas pelo menos uma entrada única. Você possa chegar até lá. Passando por esses graus, sempre o comandante, ele vai ter passado por aquilo que você já passou. E aí vai trabalhar com mais humanidade junto com a tropa e vai compreender a tropa, porque ele passou, ele não veio de fora de Marte e chegou ali, fez um curso de oficial e já está mandando em pessoas que estão 30 anos, né, que tem aquele, eu chamo de QE, consciente e emocional, porque o QI é consciente de inteligência, mas o QE é o de inteligência, mais todas as experiências que tivesse na vida. Então hoje um subtenente aí, né, ele tem um consciente emocional gigante, ele pode produzir muito quando ele chega lá na subtenente, então poderia chegar a capitão, a tenente-coronel, e a sociedade ganha com isso, ganha aquela experiência toda do nosso policial, ganha todo aquele know-how que ele já traz na bagagem. Isso aí é investir em segurança pública, e segurança pública da melhor qualidade, porque nós estamos aproveitando todas as vivências daquele policial, e ele está sendo, aí que ele está pronto para comandar mesmo. Ele vai fazer um comandamento excepcional, né, junto aos municípios, né, que nós temos regiões aqui. Para os senhores terem uma ideia, dos 295 municípios de Santa Catarina, 230 são comandados por praças. Então, nós temos um grande leque aqui, que hoje com nós temos aqui a rede de vizinhos, nós temos policiais aí, tipo Joinville, o nosso diretor de Joinville, que é o Queiroz, ele tem 750 a 800 grupos de vizinhos, ele que resolve o problema da comunidade, ele que está junto à comunidade, tem uma força gigante. Então, nós temos que aproveitar essa experiência dos nossos praças e crescer. E crescer não quer dizer só chegar a capitão, mas com um salário bom, né? Não é só divisa, não é só estrela, mas nós temos que ter um salário base digno, porque quem ganha bem, ele tem uma certa gordura e pode economizar, mas quem ganha mal, ele gasta tudo com o básico. Vamos dar um exemplo assim, um soldado, ele gasta o mesmo que um coronel gasta para manter a segurança dele e da família. Ele tem que ter a sua própria arma, morar numa área que tem um portão eletrônico, uma câmera, o filho dele às vezes não pode estudar naquele colégio público. Então nós gastamos muito com o básico, e esse básico aí é o mínimo razoável para se fazer segurança pública. Então os nossos policiais, eles têm que ter esse salário, esse achatamento da pirâmide, tem que ter uma base boa, partindo dali, né, parecido lá com Brasília, nós vamos ter policiais melhores, porque se eles não puderem proporcionar segurança à família deles própria, como é que eles vão dar para as outras famílias? Né? Primeiro tu tem que cuidar do nosso policial, dar todo o básico para ele, daí ele pode pensar em carreira, pode pensar, porque ele já parte de um salário que já deixa ele, vamos dizer, pronto para enfrentar aí as facções criminosas e essa pressão toda, né, do dia a dia, porque com o aumento da tecnologia, os nossos policiais, a parte humana está sendo degradada, o cara é muita informação na cabeça, às vezes eu passo e eu vejo ali 2, 3 policiais olhando ali aqui nós temos o sistema Mombaio, que nós temos um ciclo completo de polícia, então o policial já faz tudo no local, e às vezes eu não vejo aquele policial fazendo o perímetro, eu vejo todos os dois ali, um trocando informação, colocando o cara, então fica muito vulnerável, essa carga que vem para cima do policial, mesmo com essa tecnologia de ponta, ele tira o foco dele da ocorrência, eu não vejo ali um cuidando do perímetro e o outro cuidando da questão de enquadrar, eles estão todos envolvidos ali como se fosse um escritório, né, de advocacia, ao céu aberto, em cima do capô da viatura ali. Então a gente que já é antigão, casca grossa aí, a gente vê que nós temos que fazer a tecnologia, mas nós não podemos perder o nosso foco na missão, né? Mais ou menos é isso, Romeu. Isso eu aí. falo muito, né, Romeu? Tu tem que dizer plim lá na praça que eles batem um sino para mim. Eu tô acostumado já com as suas falas longas, né? Mas é importante, o senhor traz conhecimento para nós, é sempre muito bom lhe ouvir. O senhor falou praticamente, não diretamente, mas falou da LDO, né? O senhor poderia discorrer um pouco sobre a LDO para nós? Essa lei orgânica, a LDO seria a lei orgânica que vai ser falado lá no Congresso Nacional, seria isso, né? Isso. Essa lei de diretrizes, essa lei diretrizes, essa lei orgânica aí que a gente quer que norteie, né, os nossos policiais militares lá em Brasília, a gente tem falado muito lá com o capitão Augusto, que ele é o relator e tudo mais,
Se a gente pegar a Marinha, o Exército Aeronáutico, a gente vai ver que existe uma antiguidade ali, Marinha, Exército Aeronáutico. Então a aeronáutica é a mais nova das forças, né? Então a Polícia Militar seria a quarta mais nova e o Bombeiro seria a quinta mais nova. Então nós teríamos aí 5 forças, né, de segurança militares a nível de Brasil. Então a ideia é fazer essa lei de organização das polícias e bombeiros militares em cima, por exemplo, do estatuto do sistema da FAB, onde o praça chega a tenente-coronel e tudo mais, tem várias formas ali a gente sabe que aí no Rio Grande do Sul o cara entra já capitão, acabaram com cabo e não sei o que, cada estado tem uma peculiaridade. Essa lei de organização aí é para padronizar, né, todo o Brasil, para que a gente... o militar é esse sistema aí. O militar, aí foi suprimido alguns cargos e tudo mais, mas nós temos que nortear isso aí para que tenha um padrão em todo o estado. Para que a gente possa falar, por exemplo, de remuneração também padrão em todo o estado, para a gente que possa falar em investimento na área de segurança em todo o estado, porque se a gente pegar, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo aqui de Santa Catarina, você vai ali na Alesc, eles têm o 12º, que é um dinheiro, é um décimo de tudo que é riqueza construída. Então sobra milhões de reais para a Alesc. Eles inclusive doam para a segurança pública. Aqui mandaram fazer câmera, enfim, que a gente queria que investisse em outra coisa, investir em câmera. Nós temos aí, por exemplo, o Ministério Público, fortíssimo. Ele ganha um dinheiro aí do 12º. Nós temos aí, né, o Tribunal de Justiça, ele ganha esse dinheiro do 12º. Se nós pegar a educação, nós temos aí o SUS, a educação, nós temos o Fundeb, que norteia, inclusive aqui, o aumento, a reposição das perdas inflacionárias para a educação, vai ser retroativa esse ano, que nós temos a 173 aí. Por quê? Porque é um dinheiro que vem carimbado da federal, que é para investir em educação. Então, mesmo que o governo queira, ele não pode usar esse dinheiro para outra coisa. Então eles vão ganhar retroativo, porque é um dinheiro carimbado para a educação. Queira ou não queira, veio do Fundeb. O SUS, a mesma coisa. Sistema Único de Saúde, já vem um dinheiro carimbado para ali. Então nós queremos também que a segurança pública esteja com dinheiro virado, voltado para a segurança pública em todos os estados do Brasil. Então, caberia aí uma lei de organização, né, dos bombeiros e policiais militares para que tenha um padrão a nível nacional, onde nenhum dos nossos irmãos aí passe necessidade ou tenha um salário, por exemplo, básico. Uma vergonha, né? Se a gente pegar aí hoje São Paulo, Rio de Janeiro, onde tem muitos policiais militares, então mais de 100 mil policiais, por exemplo, São Paulo, a gente vai ver que o governo não investe em segurança pública e diz que vai investir, porque realmente são, para manter aquilo lá, né, muitos policiais. E eles olham aqui como eles olham para os professores, que tem muitos, milhares de professores aqui, e vão dizer, se nós der R$1 para cada um, vai dar X. Agora, a 144, a Constituição diz, segurança pública é dever do Estado. Então, o Estado tem que dar um salário padrão. Não, seria PEC 300, que a gente já passou no futuro, não seria como é que a gente vai botar o nome disso aí, mas nós queremos um salário básico padrão para todo o país, para que os nossos policiais e bombeiros, eles tenham pelo menos a dignidade, para não precisar de correr atrás de bico para manter o padrão deles, que eles tenham pelo menos o básico para poder se manter e manter a sua família. E aí sim ele vai cuidar da família dos outros. Porque se você não tem, né, volta para casa, não tem um padrão, o policial daqui a pouco ele começa a ter esses problemas todos que a gente vê por aí. Né? Muitos morrem fazendo bico, outros morrem se suicidando, que a gente não pode falar em suicídio, porque isso aí estimula quem quer morrer. Mas nós temos que cuidar, tratar das causas, por que leva ao suicídio. Né? É igual a segurança pública, nós temos que procurar, nós estamos lidando com os efeitos da segurança pública, a gente sabe que a distribuição de renda, que é investimento em educação, saúde e segurança, são importantes. Então, nós temos que mostrar aqui, em qualquer lugar, que sem segurança pública não há desenvolvimento social, nem econômico, nem saúde, nem educação, não é nada. Não há nada. Sem a esteira, tudo vem na esteira da segurança pública. Nós somos o Estado. Nós somos o Estado. Nós somos o seu guarda. O seu guarda cuidava do castelo lá. Era guarda do castelo. Né? Eu sempre digo aqui, não tem...
Eles me chamavam de cachorro do governo. Ah, seu cachorro do governo. Por que não tem direitos humanos para policiais? Porque nós somos o braço armado do Estado. Agora, o Estado tem que cuidar dos seus filhos, tem que cuidar dos policiais, tem que cuidar dos bombeiros, porque quando tudo falha, o policial está ali, o bombeiro está ali. Dá um apocalipse zumbi no país, está lá o policial lá. Então, nós estamos 24/7 com a cara na rua, levando o piano da segurança pública, direto. Então, se a gente não se valorizar, se a valorização não vir de dentro para fora, nós nunca vamos conseguir nada. Mas como é que começa aí? Com o que nós estamos fazendo agora? Com a FENEP, nós vamos primeiro nos conhecer os problemas de cada estado e crescer. E as ações que são padrão, as ações que podem reverberar em todos os estados, nós vamos levar lá para o STF e nós vamos lutar junto com as associações locais, fortalecendo-as, para que elas tenham um jurídico também a nível federal forte, para representar todos e cada um dos militares estaduais do Brasil. Perfeito, Sub. A sua fala aí vem bem no ponto que eu queria falar. Queria aproveitar e mandar um grande abraço aí para o Marcelo Azevedo, tenente, meu grande amigo, foi meu coordenador de curso do CBFPM aqui, meu amigo pessoal que eu tenho muito carinho e admiração, ao nosso amigo e associado também o Crispa, né, que também está na audiência e fez até um comentário aí. Sub, como está a cobrança, né? Houve a implementação das alíquotas federais ou o estado de Santa Catarina está fazendo a cobrança ao seu entendimento, como ocorre aqui no Rio Grande do Sul? Aqui no Rio Grande do Sul, o governador descumpriu a lei, né? Conseguiu no STF lá uma autorização, uma liminar em caráter liminar, precário ali, para que ele pudesse implementar os descontos. E hoje saiu no contra-cheque dos nossos veteranos, né? Essa afronta, podemos dizer assim, que a gente tem tratado aqui como confisco, né? Para o senhor ter uma ideia, um segundo sargento aqui teve um aumento no desconto da Previdência de R$700 a R$800. Então, com certeza, terá um prejuízo mensal e anual, né? Desta forma aí, trazendo também prejuízos à sua família. Então gera um dano, né? A nossa tropa já vinha descontente com os desmandos aqui, né? E desta forma, agora com a implementação real dos descontos, que até então a gente estava esperançoso que não fosse ser aplicado, mas infelizmente foi aplicado. E os nossos veteranos aí, principalmente aqueles que já estão na reserva e na reforma, serão os maiores atingidos. Então eu gostaria de saber do senhor como está essa situação em Santa Catarina e o que nós, enquanto FENEP, né, qual o caminho a gente pode seguir para o que ocorra essa unificação, né? Ainda não há jurisprudência em relação ao cumprimento da lei federal sobre o desconto da Previdência dos Militares. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, por gentileza. Então, aqui em Santa Catarina, houve a mesma coisa, eu não sei, aqui foi o seguinte, aqui o governo, ele deu 2 anos para implementar a 19974 lá, que é, se não me engano é isso, é aquela lei de proteção social que foi implementada em todo o país. Eles queriam descontar também da gente, porque antes a gente pagava, vamos dizer assim, daquilo que passava do básico, que era os 6.400 do INSS. O que passava, porque a gente ficou pagando a Previdência durante 30 anos. Então, quando a gente vai para a reserva, tudo que passa daquele básico dos 6.400, que é do INSS, você pagaria 14%. Eles reduziram a alíquota para 9,5% e agora está 10,5%. E eles botaram os nossos RR a pagar sobre o salário integral. Então deu a mesma coisa que aí, só que aí parece que o governador ainda aumentou a alíquota. Porque aqui nós entramos com uma ação, ganhamos a ação, que inclusive já está ratificada no STF também, para que ele não desconte além dos 6.400, que aquilo ali você já pagou para estar na reserva. Então estava, vamos dizer, onerando 2 vezes. Nós já pagamos para estar na reserva, enquanto estava na ativa eu pagava 14. Fomos para a reserva, ele pagava uns 14 daquilo que passava de 6.400. Então o nosso pessoal que era terceiro sargento, cabo e muitos foram como cabo, agora a maioria vai como terceiro, por causa do quadro especial e tudo mais.
mas aquele pessoal pagava realmente R$ 700, R$ 600, muitos até R$ 900, porque antes eles não chegavam em 6.400, não pagavam nada, e de repente passaram a pagar sobre o salário integral. Nós entramos com uma ação, e ela está muito sólida aqui, já ganhamos essa ação, já está... E o nosso medo também era que o nosso governador aqui e os deputados na LESC jogasse todos os PMs e BMs na vala comum e cobrasse acima do 10,5 que a gente pagava agora. Então, eles não vão fazer isso, não entrou. A gente sabe que vai ter uma regulamentação da 13954 lá, mas nós vamos lutar aqui com o nosso jurídico e também de forma política, conversando com os nossos deputados, que nós temos uma plataforma parlamentar aqui, onde a gente tem um contato direto com todos os nossos deputados estaduais, inclusive, como a Prasc ela está nos 295 municípios, os nossos praças conversam com seus deputados lá onde é o domicílio eleitoral deles. Então nós temos uma plataforma parlamentar muito forte aqui, porque a gente vai para a LESC e conversa com os deputados e diz, isso aqui é injusto, mostramos, porque ninguém defende aquilo que não conhece. Então a gente vai lá e mostra para o deputado aqui na LESC e os nossos aprasquianos que estão unidos aí nas regiões onde o deputado tem o seu domicílio eleitoral, que ele fica ali de sexta até segunda, porque aqui é terça até quinta que funciona a LESC, vamos dizer assim, né, o expediente, aí só fica ali os assessores. Então nós temos uma grande rede em todo o estado, trabalhamos no domicílio eleitoral dos nossos deputados para explicar para ele como é que funciona, inclusive Rio Grande do Sul. Foi um norte para nós, ninguém quer igual fizeram lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul eles tiraram a pele dos nossos policiais e bombeiros militares de uma forma covarde, vergonhosa, né, desse governador que aí está, que não tem o nosso apoio, infelizmente, por causa que ele já fez isso com os nossos irmãos aí do Sul, né, de uma forma covarde, né, e arbitrária, né. Às vezes eles têm a maioria na LESC, aí dentro da casa, da douta casa aí, então eles fazem esse tipo de coisa. Então aqui nós trabalhamos na parte jurídica, muito forte, e trabalhamos também de forma política, porque cada policial e cada bombeiro militar, mesmo que ele não queira, ele é politizado, ele resolve o problema de todo mundo no seu local de trabalho, menos o nosso, menos o dele. Ele resolve problema, conflito, mas ele não se consegue se juntar, eles não conseguem confiar um no outro para poder ter um norte e poder ter força parlamentar, ter, né, uma base lá dentro onde eles vão cobrar, né, Aqui nós temos aqui, por exemplo, os deputados que eles agem também em grupo, por exemplo, o Grande Oeste aqui, o Oeste de Santa Catarina, nós temos 12 deputados, é a bancada do Oeste. O que nós fizemos, senhores? Nós vamos lá, conversamos com a bancada inteira, o líder da bancada, e daí os nossos policiais que estão lá no Oeste, os nossos diretores da praça, chamam o homem lá no canto, lá, fazem um churrasco, seja o que for, e chegam lá e, olha, nós confiamos aqui no pessoal do Oeste, e eles são, como é que eu vou dizer para os senhores? Não adianta aqui eu da capital Florianópolis brigar com um cara que está lá em Chapecó. Então, quem vai brigar com eles são meus diretores de Chapecó, é o meu vice-presidente em Chapecó. Aí ele chama os deputados lá para uma conversa, olho no olho, dizendo, olha, vocês não vão mexer com os nossos irmãos aqui, porque a bancada do Oeste, eles são bairristas, eles podem mover, né, apoio ou também bater. E nós, quando a gente bate, nós metemos aí o outdoor no estado inteiro, da casa do deputado até a LESC, para ele ficar olhando, né, o que ele vai fazer e o que vai reverberar para ele, se ele quer ter um mandato só. Então nós não perseguimos ninguém, mas a gente mostra o que está sendo feito, mostra as entranhas da segurança pública, diz, olha, esse homem aqui já está na reserva, deu a vida, a juventude pelo Estado e agora que está tomando seu remédio de pressão, que precisa do apoio do Estado, o Estado vira as costas para ele, né? Isso aí é o pior sentimento, né? Tu dar a tua vida em defesa de uma sociedade e quando tu estás aqui na reserva, de um modo arbitrário, mudam-se as regras e jogam a gente na vala comum, cobram do nosso guerreiro lá, que está precisando agora, mais do que nunca, porque ele está no seu descanso ali, vem essa surpresa aí desagradável no contra-cheque,
e eu sei como é que funciona. Os nossos irmãos aí que estão à frente dentro das associações, às vezes ficam de mãos atadas, porque ninguém tem varinha mágica, ninguém tem receita de bolo para resolver isso aí. Esse trabalho ele tem que ser feito, né, paulatinamente. Essa história que praça não ajuda a praça é um círculo vicioso, tem que acabar. Nós temos praça ajuda praça, juntos somos fortes, vamos cobrar, né? A gente traz o pessoal para dentro da LESC, faz grupos para trazer, tudo cirurgicamente, ninguém atrapalha o serviço fim da Polícia Militar, mas nós cobramos que o pessoal venha e cobre o seu deputado, tanto aqui na capital, dentro da LESC, quanto nos domicílios eleitorais, conversando com seus deputados e mostrando para ele, olha, isso aqui vai prejudicar o nosso trabalho, vai prejudicar os nossos policiais, e quem não conhece não defende. Então, se mesmo assim ele for lá e começar a querer divergir do artigo 144 da Constituição Federal ali, ou seja, não querer investir em segurança pública, nós vamos para cima. Nós vamos para cima e nós mostramos através da mídia muito forte, dos jornais, né, que a gente está descontente e que ele não vá para aquele lado ali, porque ele vai ter um conflito com toda a segurança pública. E o nosso pessoal aqui da reserva também é um pessoal ativo. Nosso pessoal da reserva aqui, eles estão seguindo a PRASC, cobrando seus deputados, vão nas redes sociais, porque agora não precisa mais encher um ônibus vindo do oeste para Santa Catarina para levantar a mão, dizer sim ou não. Nós cobramos nas redes sociais, é lá nas redes sociais onde o governador olha, onde os deputados olham, onde os assessores olham, é ali que nós botamos a pressão. E aí juntamos aí com o jornal, né, com as colunistas e tal, para mostrar a verdade. Né? João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós vamos lá e mostramos a verdade, dizemos que eles vão prejudicar toda uma classe, e aí a gente vai conseguindo, para e passo, mudar a cabeça deles, e vamos de gabinete em gabinete. Muitas vezes trouxemos aí, por exemplo, se eu quero ir num deputado X, eu pego a bancada lá que vive no domicílio eleitoral, que ele conhece, e trago aquele sargento, aquele pessoal, e vamos lá no gabinete dele. Então abre as portas, o cara já quebra, porque o cara conhece o pai do deputado, trabalhou para o deputado, e aqui os nossos policiais estão tudo nos gabinetes, dirigindo para deputado, isso e aquilo. Então esse conhecimento, essa conversa, ela faz com que a segurança pública ganhe know-how lá dentro. E eles vão precisar, né, dos nossos apoiadores lá. Então eles começam a investir também em segurança pública. Então, talvez, né, agora a LESC, essa plataforma parlamentar nossa, esteja voltada para a segurança pública, que seria interessante. Eu vejo que em outros estados não acontece isso aí. Existe, o governador está sempre ali com aquela maioria na LESC, e aí o pessoal fica caindo para o lado do governador, que muitas vezes não nos ajuda. E aí nós temos que ir lá e mostrar, e tocar o dedo na ferida, e realmente fazer um trabalho de pressão, uma pressão contínua em cima do governo, para que ele possa pensar diferente, né? Nas redes, é isso que eu penso também a nível de FENEP. A hora que a gente comprar uma briga aí, a gente começa a botar outdoor, começa a cobrar, e ele vai ter que enxergar, se ele não está enxergando, vai ter que enxergar a segurança pública, porque ela está ali, ela é latente, sem ela não existe nada, né? Perfeito. Eu pedi aqui agora para o nosso assessor, né, subir um questionamento dele aqui, né? Certo. Mas eu vou aproveitar e vou lhe passar aqui. Eu já sei a resposta, né, mas é importante a gente falar aqui. A construção da pauta da FENEP deverá ser uma coletividade, né? Uma representação em Brasília se faz necessário diante das inúmeras pautas contrárias aos servidores públicos posta pelo governo vigente. Já há, né, já tem um projeto a instalação de um escritório lá, né, Positivo, o que a gente pensou? A gente pensou que não adianta nós fazermos aí uma FENEP. A gente sabe que Porto Alegre aí é o centro, né, do Rio Grande do Sul, como Florianópolis é o centro aqui, centro político, administrativo de Santa Catarina. Então, a nossa ideia é levar a FENEP, e já nesse primeiro momento foi feito aqui em Florianópolis, onde nós vamos levar o domicílio a nossa CNPJ para Brasília.
E a Associação Caserna de Brasília, né, que eu tenho um presidente lá, o Luciano, ele vai abrir as portas da nossa FENEP junto à Associação Caserna, que é representativa de policiais e bombeiros militares de Brasília. Então, nós vamos ter um local já para a gente servir de quartel-general lá em Brasília. E a proposta da FENEP não é só o Pavilic, eu estou aqui por uma mera questão de que tem que ter um presidente. Tem que ter um presidente, tem que ter um norte, porque é uma associação, né, a nível federal. Mas a ideia nossa, e vai ser feito isso aí, de terça a quinta nós temos lá um representante sempre cobrando lá do Congresso, porque aqui a luta é diária, a luta começa com o sol da manhã. Não adianta a gente fazer só a parte, vamos dizer assim, administrativa, sem estar lá efetivamente em Brasília. Então a nossa ideia é que cada um dos estados que se propõe a vir junto, né, irmanado com a FENEP, o presidente de cada estado tem que estar lá fazendo também o seu trabalho. Não dá para levar esse piano um só nas costas, nós vamos ter que dividir para somar. Então vai ter uma escala, todos os nossos representantes vão fazer, vamos dizer assim, um expediente em Brasília de terça a quinta para correr atrás da nossa lei de organização básica das polícias e bombeiros militares lá, né, estar por dentro para poder trazer para o nosso pessoal dos outros estados e estar trabalhando, né, essa questão política e administrativa lá em Brasília também, por dentro do que acontece naquelas douta casa lá, onde a gente vai efetivamente cobrar, né, vamos dizer assim, dos nossos deputados federais, também o mesmo que a gente faz aqui em Santa Catarina, que Rio Grande do Sul deve fazer também. Ou seja, cada representante estadual que tem os seus senadores, seus deputados federais, vai fazer pela pauta. Então, vamos dizer que o cara, a Comissão de Justiça e Cidadania, vamos dizer que tem um deputado federal aí do Rio Grande do Sul, outro de Santa Catarina, o outro lá do Paraná. Nós estaremos em cima deles. Eu, por exemplo, se for ou a mim, ou o Jorginho Melo, ou o Dário Berger, que são aqui de Santa Catarina, a minha missão será ir para cima deles cobrar isso aí. O outro lá do Amazonas vai cobrar para o deputado dele, o senador dele. Então a gente faz cada um cobrando dos seus deputados e nos seus domicílios eleitorais. A mesma que a gente faz aqui, por exemplo, em Santa Catarina. Eu estou em Florianópolis, a minha bancada do Sul, que é os meus diretores, vão cobrar lá, né, do Daniel Freitas. A minha bancada do Norte, de Joinville, vai cobrar lá do coronel, né, que é o coronel Armando, que é líder do governo também, do PSL lá. Então, nós vamos cobrar deles em cima dos domicílios eleitorais. Lá em Brasília, cada componente da nossa FENEP também vai cobrar, né? Caiu aqui, eu acho, a ligação. Deu uma travada aí? Eu acho que deu um... Voltou. Voltou. Eu acho que agora travou de fato. Bom, aproveitando então essa pequena falha técnica lá no sub, então, falando um resumo aí do trabalho que a FENEP vem realizando, né? Em decorrência da pandemia, tivemos inúmeros entraves, né? Tanto na questão do registro do CNPJ, enfim, o estatuto já estava pronto desde o ano passado, mas em virtude da pandemia e também da burocracia, acabou emperrando um pouco o início, de fato, de direito da FENEP. Então, hoje, a FENEP, né, Federação Nacional das Entidades de Praças, já é uma realidade e, desde então, desde a sua fundação efetiva, começamos a trabalhar no âmbito nacional. Como bem falou o subtenente Pavilic, eu sou representante regional Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde, a partir deste ano, começamos a fazer um trabalho mais frontal, né, aos ataques dos estados, né, e da União. Tem uma pergunta aqui para fazer ao Sub, assim que ele retornar, né, sobre algum risco, né, de todas essas
mudanças que vêm ocorrendo na legislação no tocante aos militares estaduais, se alguma destas alterações traz malefícios, né, aos servidores, aos policiais militares estaduais e aos bombeiros militares estaduais. Mas vou deixar para que o Sub responda, se ele conseguir retornar aqui a tempo. Então, como falava, né, a FENEP é uma entidade que agora representa os praças dos estados a nível nacional, praças da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Estamos nos espelhando muito nas ações da Polícia Militar de Santa Catarina, através da APRASC, né, e também da representação em prol dos bombeiros. A APRASC é muito atuante no estado vizinho, e desde então, desde essa aproximação, onde eu fui convidado para compor a criação desta entidade, né, nós conseguimos, de certa forma, copiar, falando bem francamente, conseguimos trazer de lá muitas estratégias positivas. E uma delas, retornou o nosso amigo aí, uma delas é a participação efetiva dentro da Secretaria de Segurança Pública, onde a PRASC possui uma cadeira, né, dentro da Secretaria de Segurança Pública. Tá me ouvindo, Sub? Tá sem som? Agora tá ativado o som. Não, já chegou ou não? Ainda não? Agora sim. Chegou? Agora chegou. Então deve ser a neve aí. A neve caiu aqui a ligação. É, realmente nós temos uma cadeira aqui dentro da Secretaria de Segurança Pública. A gente faz parte do Conselho de Segurança Pública. Inclusive tem alguns detalhes aí que quando a gente faz um artigo ou tudo mais, não é só um artigo jogado ao ar, né? A gente faz um artigo baseado já porque a gente faz parte da secretaria como conselheiro. Nós também temos uma cadeira aqui dentro da CPP, que é a Comissão de Promoção de Praças, onde o nosso policial e o nosso bombeiro que fizer um ato de bravura, o nosso jurídico vai lá e vai defender aquele ato de bravura dele, porque é uma forma também vamos dizer assim, de crescer dentro da carreira e ser exemplo para os demais. Nós também instituímos aqui uma medalha da PRASC, que a gente dá para os policiais que eles fizeram um ato de bravura lá no seu município. Então a gente é uma forma de valorizar, a gente chama de praças em ação. Nós valorizamos o trabalho do praça, ele salvou uma vida. Nós vamos lá, levamos ele para dentro da nossa associação, entregamos lá a medalha e fizemos com que ele se sinta valorizado. Nós vamos na Câmara de Vereadores, nós pedimos que façam, né, uma monção de aplausos para aquele policial, porque lá o município está entrando em up, né? Está crescendo, tem policiais bravos, tem policiais guerreiros, tem policiais que dão sua vida pela sociedade lá. Então o nosso vereador vai fazer uma monção de aplausos. Aí nós vamos lá com a nossa equipe e nós reverberamos aquele ato dele e vamos, se possível, um diretor ou eu, nós vamos lá na sessão da Câmara, onde o policial vai ganhar uma moção de aplauso para aplaudir o trabalho dele e dizer, olha, vocês têm que valorizar os policiais e os bombeiros que vocês têm aqui. Depois nós levamos isso aí também para moção de aplauso lá dentro da LESC. E a gente joga também toda a mídia e mostra o trabalho que ficaria só no Facebook ou no Instagram. A gente mostra para a sociedade, tá aqui, ó, o policial está trabalhando, dando a sua vida. E aí, quando ele vai para a CPP, que é a Comissão de Promoção de Praças, o nosso jurídico, que faz parte agora da defesa lá daquele policial, porque se você é um herói, é difícil você dizer que é um herói. Então, quem vai dizer que é o herói é a sociedade, somos nós que estamos vendo o trabalho dele. Eu já fui promovido por bravura e já poderia ter sido promovido várias vezes, nem sabia das regras. Então a gente não nos valoriza. Então por isso que esse trabalho nosso, nós somos feitos em cima do nosso praça. É naquele trabalho do dia a dia.
Tivemos um bombeiro aqui que ele usou o EPR, que é para salvar vidas em incêndio. Ele usou o EPR dele para mergulhar 4 metros de profundidade com aquele equipamento e salvou a vida de um rapaz. Então isso aí não aconteceu em lugar nenhum do Brasil. E ele vai ser promovido por bravura porque nós fomos lá, pinçamos aquela ocorrência e dissemos: isso aqui é inédito, como é que o cara vai usar um EPR para incêndio no seco, para mergulhar? E ele foi lá, fez e provou que dá certo. Numa emergência, se não vir equipamento de mergulho, poderá se usar aquilo abaixo até 4 metros, 3 metros, porque o ar fica dentro da máscara. Ele conseguiu abrir a porta, tirou o cara dentro do carro, né, aqui em Florianópolis. Então demos uma medalha, reverberamos, a sociedade fica sabendo o que ele faz, o dia a dia. Então isso aí é valorizar, e sem essa, como eu digo, sem a gente nos valorizar, sem a gente estar olhando para nós mesmos, não vai adiantar. Eu tive nos Estados Unidos, fiquei lá 1 mês e meio mais ou menos. Eu vi lá, quando eu cheguei, a primeira coisa: estacionamento para veterano, para idoso e para deficiente físico. Eu disse: mas como é que... O cara falou para mim lá: é aqui a gente nos valoriza. Se a gente não nos valorizar, ninguém vai bater nas tuas costas, não existe cafezinho grátis. Então o papel da nossa associação é também valorizar o dia a dia, o policial no seu dia a dia. A questão também salarial, claro, distribuição de renda é importante, né? Nós temos aqui uma lei que é a 254/27, é uma lei estadual que ela diz que o menor salário ele tem que ser 4 vezes o maior, ou seja, para aquela base da pirâmide não ficar mais achatada. Como eu digo, se você ganha uma base boa, depois você corre atrás do seu plano de cargos de salário, mas você tem uma base para poder viver em sociedade, para exercer a sua função, que é proteger, né? Mas você olha para a sua família, você olha no seu celular, vê que a sua casa está integral, e a gente faz isso aí também. O Joinville, que tem muitos problemas lá, a gente pede para o policial fazer ronda na área dos nossos veteranos, e aqui nós conseguimos há pouco tempo, porque vai ser mudado o equipamento da Polícia Militar. A gente vai pegar agora as beretas, né, que é a 9mm, e vai ser trocado pelas .40 da Taurus, e todas as 10.000 armas .40 vão ser levadas para o nosso pessoal da reserva. Foi um pedido que nós fizemos ao comandante: olha, muito policial mora em área de risco, e aí nós queremos que essa arma ela fique igual nos Estados Unidos. O policial se aposenta, leva a sua arma junto, porque quando você vai para a reserva, não é igual um guri, um marginal que faz 18 anos, que ele limpa a vida dele, progressa. O policial, ele trabalha 30 anos combatendo crime, vai para casa, mas ele não fica limpo de tudo isso aí. Tem uns marginais ainda que querem, de repente, o mal dele, da família. Então, a ideia nossa aqui, que já foi aprovada pelo comando, assim que chegar as 10.000 armas, bereta 9mm, todas as 10.000 armas que são da Taurus .40, né, PT-58, armas boas aí, nós vamos levar para o nosso pessoal da reserva. E aquele que não tem o curso, né, a prática vai entrar junto, vai pegar o policial que ele dá aula para os outros, e a gente vai ajudar, né, para ele poder dar essa aula para os colegas. Então nós vamos ter 10.000 policiais na ativa aqui e 10.000 pronto para, em condições de, armados, né? Se tiver que fazer uma reciclagem, a gente faz. O importante é ter lá a sua arma, seus 4 carregadores, e aí vai ser diferente, porque vai dar mais segurança para a família dele e para ele também. Então é importante a gente estar valorizando e correndo atrás de pequenos detalhes, mas que faz uma grande diferença. A gente pegar, por exemplo, Joinville, bairro Aventureiro, 7 viúvas naquele bairro, 7 viúvas, todos mortos pelo PCC, a maioria covardemente fazendo seu bico. O policial vai lá fazer um bicozinho, o cara passa e dá um tiro nas costas do cara, ele nem sabe quem é que atirou. Mas a gente vê que o policial ele fica jogado, né, sem ter esse suporte do comando, até para o pessoal da reserva, porque aqui passou de 55 para 65 anos a expulsória. Então o nosso pessoal que vai para a reforma é depois dos 65 anos. Nós temos aí muitos policiais que, se for necessário, né, uma crise a nível, nós estamos prontos para vir para a rua. Então o policial estar armado ali é importante. O policial ter uma vida digna é importante. Nós não pagar IPI é importante. Nós temos aí um projeto para casa própria para o policial, é importante. Nós, pensando nisso aqui na nossa associação, nós estamos criando aí, está indo agora para uma assembleia, a Fundação APRAS, que ela vai cuidar da parte social.
Porque nós somos representativos, a gente tem que fazer vaquinha para ajudar o policial, o esmeraldino e tal. Nós vamos ter agora uma fundação. Nós vamos pegar parte do nosso pagamento, ninguém vai aumentar o seu 26 pila, cada um paga 26 reais aqui. Ele vai pegar R$ 2 e vai para essa fundação, com 17 mil, quantos nós podemos ajudar, né? Não vai ser aquela coisa paternalista, mas naquele primeiro momento, incendiar a casa do policial, ele bateu uma viatura, às vezes precisa de um apoio, né? Ficou precisando um up a mais, até ele voltar para as forças vivas da saúde, do CRAS, do seu município, para isso, para aquilo, para o CEPOM. Então nós temos dando essa oportunidade para ajudar eles também, através do quê? De um cooperativismo. Ninguém gosta aqui de comunismo, socialismo, mas o cooperativismo está em alta. Nós podemos ter, mais tarde nós queremos ter o Crediprask. Nós sabemos aqui, nós temos ações, os bancos agiotam os nossos policiais, olha, troca com troco, não sei o quê, daqui a pouco o policial entra. Então nós queremos dar educação financeira também. Quando o policial vai para a reserva, nós queremos dar um curso, você quer ser marceneiro, o que você gosta de fazer? Eu gosto de pescar, vamos financiar um barquinho pro cara, alguma coisa, para ele não ficar jogado, porque eles dão para nós o quê? Dão uma placa, combati o bom combate, não sei o quê, e o policial fica perdido. Eu mesmo saí da polícia, a polícia não saiu de mim. Né? E eu digo para meus diretores, eu estou aqui porque eu quero, Aí o cara vem mimimi, eu digo assim, veio porque queria, sabia que era pau, pô. É igual o PPT, veio porque quis, tá botando a cara aqui porque quer. Então o nosso telhado não é de vidro, é de nióbio e grafeno, pô. Não tem essa aí de mimimi. Bota a cara aí, bota a cara e vamos trabalhar. A seara é grande, mas os obreiros são poucos. Então nós precisamos de guerreiros com sangue no olho que voltem para lutar por nós. Ninguém quer chorão, mimimizão, não. Tem que ter sangue no olho, porque a luta aqui é difícil. Quem está à frente das associações sabe. O pior sentimento, a ingratidão. Eu sempre digo, a flor, ela perfuma até a mão que a esmaga. Às vezes você está lutando pelo salário do cara, ele fala de ti. Isso que a gente não consegue entender, eu não consigo. Eu aprendi a minha vida toda sempre a reagir. Se o cara me dava um tapa, eu dava um soco. Se o cara me dava um tiro, eu dava uma descarga de fuzil nele. Então eu aprendi sempre a reagir. Agora aqui nessa posição, né, nós temos que ser não como um carvalho no alto da montanha que se quebra com o primeiro vento, mas sim como o junco do banhado, aquele que se dobra ao sabor do vento e às forças da maré, mas está em pé todo dia. Porque não é fácil a gente estar à frente lutando e às vezes a pessoa também não te valoriza. Eu me valorizo. Meu pai falava sempre, se tu não puderes ser uma árvore no alto de uma montanha, seja um arbusto no vale, mas seja o arbusto mais viçoso que há no vale. E o meu pai me dizia, eu sou um arbusto de ortiga. Vocês sabem o que é ortiga, né? Então ninguém vai me pegar lá, porque nós temos que ter honra. Não é porque o cara é soldado que ele vai vir um oficial querer cagar na cabeça do cara. Nós temos que mostrar respeito, mas o respeito ele é de cima para baixo. Nós temos que acabar, né, através da nossa questão aí acho que caiu aqui. Não sei se estão me ouvindo ainda. Estou te vendo. Configurou. Não. Tá ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Aqui meu desconfigurou. É que nós temos que essa valorização, ela realmente é em todos os níveis. Então, é como diz o oficial, tem o mesmo respeito que tu tens pelo oficial, esse negócio de assédio moral aí, esse negócio aí tem que acabar, né? Esse assédio moral vai acabar com o nosso... nós estamos lá com o código de ética justamente para acabar com isso aí. Nós temos que ser militares, mas ninguém aqui é tanso, Zé Ruela, né? Tem que ter esse profissionalismo aí. Nós estamos tendo muito assim uma enxurrada de concurseiros na polícia, que eles têm que saber que não é só concursinho, não. Porque nós somos a praga do Egito, né? Eu falo ali com o Valentim ontem lá, eu admiro o pessoal também do Rio de Janeiro, né? Um pessoal que ganha mal, é menosprezado, né? Todos os partidos de esquerda estão lá naquele Rio de Janeiro, desde o começo do Brasil. Então os caras são os verdadeiros heróis ali, que lutam lá no Rio de Janeiro, ganham tão pouco, né? O pessoal de São Paulo também. E eu acho que a gente tem que correr atrás, né, da segurança pública de uma forma geral. E obviamente que a FENEP nasce com esse objetivo de levar as pautas, né, que são comuns a todos os estados, lá para dentro do Congresso Nacional, para dentro do Senado, e correr atrás dos nossos direitos
que hoje, como eu disse lá, tem o Fundeb, tem o SUS, tem tudo, e nós não temos isso aí ainda. Correr atrás de repente, uma federalização, correr atrás de uma lei de organização básica que nos norteie, né? É isso que nós temos que fazer. Aqui alguém falou, tem algo sobre os excluídos a âmbito federal. A questão, eu acho que os excluídos seria, nós estamos aí com a pauta, ontem o Tiago não esteve lá, que seria a questão dos excluídos. Em Santa Catarina nós conseguimos, inclusive, trazer um cara que foi excluído para ele ganhar 22 dias, né, do salário dele, que ele foi excluído, não tinha. E reintegramos alguns aqui. Temos também a pauta de que o policial, ele não vá ser excluído antes do transitado e julgado, né? Que é muito importante. Às vezes o cara, ele consegue reverter a situação dele a nível jurídico e ele já está expulso da PM. A primeira coisa que o comandante faz é expulsar o cara para se livrar do cara. Então nós temos com essa pauta também aí dos excluídos. Não sei se eu li o que apareceu aqui, o Romeu, apareceu na minha tela. Acredito que era isso aí que ele quis perguntar, né? Sobre os excluídos no âmbito federal. Então, como o senhor falou, Santa Catarina e também outros estados, né? Até os colegas lá do Amazonas, né? É Amazonas? Não recordo agora do estado, mas... O Gutenberg, que ele... Gutenberg. Ele foi excluído lá, né? É o e nosso voltou, né? Da FENEP. Exatamente, foi excluído e voltou. Mas apesar de que o governo não aceitou ele ainda, mas eles estão trabalhando isso aí. Inclusive ontem também eles ganharam aquela ação hoje, né? A ação do IPREV. Aquela que eles descontavam a mais. Até estou esperando o Gutenberg lá, o Igor, né? Que é o nosso vice-presidente que fica lá no Amazonas. Aqui eu estava dizendo para o Tiago, né? O Tiago é responsável pela região sul aqui. Eu sou o presidente, né? Estou, né? Presidente nesse primeiro momento aí. Nós temos o nosso vice lá no Amazonas e o nosso centro administrativo vai ser em Brasília, quer dizer, é bem amarrado. Nós já temos aí São Paulo, Rio de Janeiro, tem outros estados que estão entrando agora, e eu digo assim, que não adianta, para e passo, nós temos que seguir paulatinamente, como dizia aí a música daquele Batendo Águas, né? Falta distância de pago, mas está sobrando cavalo, né? Exatamente. Vai chegar. Não precisa ter aquela pressa. O importante mais vale a direção que a velocidade, né? Nós queremos chegar ao Congresso sem atropelos, levando as pautas nossas já urgentes lá para o STF. Nós entramos aí com uma ação foi protocolado ontem, uma ação contra o fundão. A gente se viu na necessidade de entrar, por quê? Porque é muito simples, vai impactar os nossos salários também, porque bilhões que são tirados, 5,7 bilhões, que pode ser usado para a segurança pública e outros mais, para ir para o fundo eleitoral. Isso aí é inadmissível, né? Então, eu acredito que você é responsável pelo que faz e também pelo que não faz. Se você deixa de fazer, se você não é parte da solução, é parte do problema. Então, não titubeamos ali em entrar com uma ação contra o fundão, contra o Congresso, dizendo, esse fundão aí foi botado de maneira errada lá dentro, tem que ser debatido, jogaram naquele... E a gente entrou com ações ali muito fortes, né? E tem mais 59 associações, entidades que entraram, mas nenhuma associação de PM, porque muitas associações acham que a gente não pode se meter na questão política, mas é óbvio que a gente pode, óbvio que a gente pode debater, né? Sempre nos disseram isso aí, que você não pode discutir religião e política. Isso aí é uma mentira escrachada, é o que mais acontece em todos os âmbitos. Nós somos seres políticos, politizados, né? O preço do feijão, do cafezinho, a prostituta, o menor abandonado, nasce daquele cara que bate no peito e diz que não se mete em política, mas ele não sabe, o ignorante, que quem se mete é que comanda ele. E nós queremos participar disso aí e dizer não concordamos com isso e tal. Isso é democracia, né? Eu sou do tempo que a gente nem votava, entrava na polícia, tinha que ficar 100 metros da urna. Tem o AI-5, golpe não sei do que. E agora nós temos aí, aqui em Santa Catarina, o coronel é o comandante da polícia, é o nosso governador. Nós ajudamos a colocar ele lá. Então, se a gente cresceu tanto, né, âmbito militar, mulheres, negros e analfabetos não votavam, e militares nunca votavam. Aí começamos a votar e agora nós somos candidatos,
nós chegamos lá, nós fizemos a nossa parte, nós se preocupamos com a parte finalística da segurança pública, que é o nosso povo, né? A gente se preocupa não só com o nosso salário, mas como é que a gente vai prestar o serviço finalístico para a comunidade, né? Então, tudo isso aí, por isso que a gente está aqui dentro da Secretaria de Segurança Pública como membros do Conselho, porque nós entendemos, tem um monte de gente que se diz entender de segurança pública, e é um Zé Ruela de um político que não sabe nada, né? Muitos aí que vêm do... Eu queria dizer que o Exército, quando o pessoal vai lá para frente, vamos, tem que ir para frente, a polícia é que pode parar o Brasil, não é o Exército. Nós somos os que morremos todos os dias, nós somos os que saímos de casa e não sabemos que vão voltar. É muito fácil ser do Exército, ficar dentro de uma bola de cristal, esperando uma guerra que nunca vai vir. E se tiver que brigar aqui com Maduro, ninguém vai. Porque aperta um botão na União Soviética ou na China e todo mundo voa pelos ares aqui. Ó. Essa guerra convencional só existe na polícia. É nós que combatemos o crime dia a dia. Somos nós os guerreiros, nós somos os heróis aqui. E é isso que nós vamos mostrar para lá, mostrar para todos. Agora, quando é que a gente vai ser ouvido, senhores? Quando a gente se unir, quando a gente falar a mesma linguagem, quando a gente passar por cima daquele do umbigo. Eu quero ser... Não, temos que... Por isso que eu digo, a FENEP, cada presidente de estado vai estar lá em Brasília representando seu estado, defendendo aquelas outras bandeiras que vão ficar lá atrás dele, os outros estados. Ele vai estar lá representando quem? A polícia e o bombeiro militar do Brasil. Do Brasil. Porque quem não fica consternado quando vê um irmão abatido, como gado aí nesses estados aí que não colocam a segurança pública em primeiro lugar, né? Deixam tudo nas costas dos nossos policiais e bombeiros, e eles não têm às vezes como combater esse bom combate aí que todo mundo fala. Então, passa comando, entra governador, e ninguém luta pela segurança pública. É igual a bueiro, né? Bueiro de... Ninguém quer investir em saneamento básico, todo mundo fica enrolando porque não aparece. Quanto mais a gente aparece, mais problema há. Quando a gente não aparece é porque nós estamos dando conta do recado. Mas ninguém vê isso aí. Eles acham que a gente faz mágica. E a questão de proatividade, que é comum para os militares estaduais, eu acho, de todo o país, essa proatividade ela está diretamente ligada, né, à nossa vocação. Porque ninguém vai para uma polícia pelo salário. Eu não acredito nisso. Porque é muita perda, é muita dedicação. Eu não diria que é um sacerdócio, mas o cara tem que ter vocação. Esses concurseiros não aguentam. Não aguentam porque aqui o bicho é mais... né? E o pessoal vai ali dar uma de... Não vai ser nunca um policial. Nunca um bombeiro. Nós, bombeiros e policiais militares, não é só pelo salário, senhores, né, que a gente vai. Agora aqui ninguém vai ser usado, né, como pano de chão aí para esses políticos aí que sempre cortam na segurança pública. Sempre cortam na segurança pública. Por que tem que investir 12% em saúde e educação, 10%? E cadê a segurança? Quem investe? De onde vem o dinheiro? Onde é que vem o duodécimo aí para a segurança pública? Se nós não levantarmos e lutarmos, vai ser assim a vida toda, né? Se a gente não conseguir, que nós já estamos entrando aqui, né, meio... Já estou com 55 e tal, já era para estar... Mas assim, eu acho que nós temos que dar o primeiro passo. E nós temos que trazer gente, sangue novo, para continuar isso aqui, porque essa briga aqui é muito pesada. Se a gente ficar trocando e reverberando com os colegas, vai ficar mais fácil. E apesar dos meus problemas aqui que eu tenho em Santa Catarina, que todos têm em cada estado, nós temos a necessidade de termos uma associação a nível federal para nos representar lá no STF, para ir para cima desses governadores que estão fazendo errado. Como federal, a gente pode processar lá aquele CPFzinho do governador, do comandante-geral, se for o caso. Se ele não estiver agindo dentro das 4 linhas aí da Constituição, aí nós usamos o nosso jurídico. E quando eu digo o nosso jurídico, vai ser a junção de todos os jurídicos de todos os nossos estados aqui, ó. Nosso jurídico todos juntos, e aí nós vamos para cima. Nós vamos para cima, e aquela associação que é mais fraca, nós vamos fortalecer. E vamos crescer juntos, porque é um objetivo do irmão mais velho, do irmão mais forte, dar a mão para os irmãos e vencer aí as correntezas, né, que nos levam para o abismo. Juntos nós podemos mudar o Brasil. Juntos nós podemos quebrar esse ciclo vicioso que existe
que botam sempre os nossos militares, principalmente o pessoal da base, como sendo serviçais, funcionários públicos. Não somos funcionários públicos, nós não somos. Nós somos do Estado, só que nós temos que ser respeitados dentro daquilo que é necessário para se criar uma família também, para ter uma parte social. Por que tem Minha Casa Minha Vida para todo mundo, não tem para o policial? Por que nós não temos que comprar uma arma aí com baixo com juro zero? Por que nós não temos nada como acontece nos Estados Unidos? Porque a gente não se mexe, porque cada um cuida do seu problema. Isso é um problema a nível nacional. Nós estamos num estado federativo, nós temos que estar juntos. O que ganha lá no Ceará tem que ganhar no Rio Grande do Sul. Se não dá para ganhar o máximo ali, que tem um estado que é mais superavitário que o outro, pode investir, mas nós temos que ter o base tem que ser igual. Eu me lembro da PEC 300, que dava um básico aí para todo mundo, e aí a luta por cada estado é para atingir o máximo possível ali de salário, mas que tem aquele básico, para a gente não ser refém, para a gente não ver os irmãos aí morando em área de risco. É isso que eu penso, né? Se a gente já demos o primeiro passo, criamos uma associação, as outras não nos serviam. A NERV, que aí do Rio Grande do Sul tinha oficiais da Marinha, Exército, não sei o quê. A PRASC tinha muita gente, né, do lado, a PRASC não, a NASPRA, né? Tinha gente que nem entrava no Congresso Nacional, então a gente até tentou consertar, mas era pior, então a gente decidiu, né, nascer do zero. Eu sei que o Rômio já estava ligado aí com outras, com as antigas, já tinha essas ideias aí de federativas aí para poder ajudar todos aí. E a gente decidiu começar com a FENEP, porque ela nasce, né, de uma gestão assim que não há problema nenhum. Nós não fizemos história ainda, mas nós vamos fazer. Mas a gente vai fazer história, nós temos tudo aberto para fazer isso aí. Nós temos o Congresso aberto, nós temos o Senado aberto, nós temos os estados aí que vão se abrir para nós vamos unificar o nosso jurídico e as ações que derem certo aqui, por que não pode dar certo aí? Né? As ações que dão certo no Amazonas, né? Plano de carreira, é isso que nós temos que ir para cima. Perfeito, Sub. Sem querer lhe cortar, já lhe cortando, né? A gente já passou do horário previsto, né? Porque depois a gente vai passar para o programa de TV e lá a gente tem o tempo controlado. Mas, subtenente, eu queria lhe agradecer muito aí pela participação, pelos esclarecimentos. A gente traz agora a notícia de forma oficial, né, com a sua presença aí, do nosso credenciamento junto à FENEP, da participação desde o início na fundação desta valorosa entidade que, com certeza, como o senhor falou, fará história, né? Somente as lutas mudam as leis, né? Eu acho que a gente, através das lutas dentro da democracia, obviamente, mas demonstrando que estamos descontentes com os desgoverno, né, que vem acontecendo Rio Grande do Sul, Amazonas e outros estados que não respeitam seus praças, né, e o funcionalismo público em geral, jogando um fardo para nossas costas que não é nosso, né? A gente sabe muito bem que esse colapso financeiro que os estados enfrentam é culpa única e exclusivamente de políticos que optaram em fazer uma gestão à base de falcatrua, ao invés de fazer uma gestão para o povo, né? Foram eleitos pelo povo, mas não trabalham para o povo. Então, é muito mais fácil jogar essa responsabilidade para nossas costas, dizer que o funcionalismo público é o responsável pelo colapso financeiro, quando na verdade sabe-se que eles são os culpados, né? Nós tivemos aqui no período da pandemia, só para finalizar, 5 deputados que durante o período de pandemia eles gastaram combustível equivalente a 23 voltas ao mundo em plena pandemia, quando deveriam estar no teletrabalho, né? Sendo que um destes deputados é o que mais fazia coro, né, chamando os praças da Brigada e do Bombeiro Militar de privilegiados, né? Eu acho que eles não entendem, talvez tenham que voltar lá para o primário para entender o que quer dizer um privilégio, né? Já que eles são privilegiados e não reconhecem os privilégios que têm. E para terminar minha fala, a frase que o senhor citou ali da música Batendo Água é do nosso deputado aqui, Luiz Marenco, músico gaúcho, tradicionalista, que
É nosso amigo aqui, inclusive, ferrenho defensor da Nossa. classe dos servidores públicos estaduais e principalmente da Brigada Militar. Para seu conhecimento, ele é chamado de Brigadiano Barbudo, nosso parceiro aí Então, de trabalho. eu queria antes de finalizar, quero deixar aqui aberto, né, nas quartas-feiras nós temos aí Boa Tarde com o Presidente. Queria convidá-lo aí, né, já que você está representando o Rio Grande do Sul e também representa o Sul, né, na coordenação nossa da FENEP, né, dos 3 estados aqui, para quando puder, né, quando abrir uma brecha, vir aqui em Santa Catarina. É um convite que eu faço aqui para representar os brigadianos, né, e o nosso pessoal que é bombeiro. E eu sempre digo assim que os brigadianos, quando eu vi ali, eh, eles são diferentes do Brasil inteiro, né? Todo mundo é policial militar e aí é brigada, né? Quando eu fui Sim. pro oeste, eu errei o caminho uma hora e chamei um policial lá, ele falou que era brigadiano, eu já estava no Rio Grande do Sul e nem sabia. Meu GPS deu um problema. Mas assim, eu quero também aí conhecer os senhores aí. Eu tenho uma grande admiração pelo povo gaúcho aí, que são os guardiões da fronteira. As nossas culturas aqui se cruzam, né? Principalmente nos CTGs e tudo mais. Rio Grande fez história e teve participação efetiva sempre no Brasil inteiro. E eu sempre digo, cuidado com os ventos do sul, né? Que nós estamos varrendo o país inteiro. E eu acredito que demos um grande passo aí para a unificação, né, da nossa lei de organização básica das polícias e bombeiros, que vai trazer aí um norte federal, né, para que os governadores não fiquem tripudiando em cima dos nossos bombeiros e policiais militares, que respeitem os nossos direitos, que respeitem, né, a nossa cultura, que é uma cultura de militares, né? Que a gente não é funcionário público no sentido geral da coisa, mas que a gente está sempre ali garantido que tenha segurança para todos, né? Para todos os funcionários, todos os professores, né? Colocando sempre a nossa vida, que é o bem mais precioso, à disposição da sociedade. Então, nós vamos nos valorizar cada vez mais. Fica o meu convite aqui ao povo gaúcho aí, na sua pessoa, para ser representado pelos nossos guerreiros aí, brigadianos. Vão um dia aí conhecer, né, os senhores aí. A gente mandou uma medalha aqui da Prasca para o comandante-geral aí, daquela ação lá do Criciúma, nos representou lá. Foi muito feliz naquela vez, se prontificando. Então eu tenho muita confiança assim que a gente vai conseguir bastante intento em cima dos nossos militares. E se a gente conseguir a lei de organização básica lá, vai ser, vai ser história. E outra, é, nós estaremos com o nosso jurídico junto com os dos senhores aí para fazer com que os senhores sejam respeitados aí, tanto dentro dos quartéis quanto na sociedade. Pode, isso aí, enquanto eu estiver aqui, ninguém vai ser moído aí, como a gente vê por esse governador que hoje não respeita os nossos brigadianos aí, né? Botando esse desconto aí, covarde. É um cara covarde, né? Pegar o policial que já está na reserva, que mais precisa do seu salário ali e retirar desse pessoal o dinheiro sagrado ali da luta que ele levou, né? 30 anos para conseguir, está no seu descanso agora, deu a sua vida, a sua juventude pela sociedade, agora vai um governador lá e retira, né, o dinheiro sagrado do trabalho que ele fez a vida toda, que ele levou esse estado nas costas aí, e agora um governador vai lá e retira isso aí. Isso é uma covardia e é por isso que nós estamos na luta. Nós queremos lutar contra esse tipo de caráter aí desses governadores que entram e sempre querem mexer nos nossos direitos. Ninguém vai deixar isso aí. A luta por nosso direito vai ser sagrada. E nós vamos investir forte em cima dos nossos jurídicos para que isso não aconteça. Fica aqui, né, o meu convite então para o pessoal aí do Rio Grande do Sul, na sua pessoa, para você vir representá-los. E pode dizer para o nosso povo aí gaúcho que nós vamos honrar, né, essa filiação que tivemos aí e vamos honrar a bandeira também do povo rio-grandense que vai estar estendida lá em Brasília, atrás lá do diretor que estiver representando lá a FENEP, de terça a quinta, ou dentro do Senado, dentro do Congresso. Nós vamos levar as cores do Rio Grande lá para dentro. Perfeito, subtenente. Só me resta agradecer
a sua disponibilidade de participar aqui da nossa live, do nosso programa, né? Desde já aceito o convite. A gente não teve tempo ainda de se encontrar, deu desencontro, mas tão logo possível vou voltar a Santa Catarina para conhecer a Prask lá e conhecer o amigo pessoalmente, para que a gente possa estreitar essa relação de amizade, de trabalho, comprometimento aí com as causas dos praças da Brigada da Polícia e do Bombeiro Militar. Muito obrigado pela participação. Forte abraço ao povo de Santa Catarina e aos aprasquianos, né? Como o senhor fala. Para e paz. Seguimos em frente aí. Um forte abraço. A honra foi minha. Tamo juntos. Tamo junto. Com isso me despeço. Agradeço aos telespectadores aí pela participação, né? Pelos comentários aí. Vários colegas aí de outros estados. Muito nos honra a presença de todos aqui. E gostaria de encerrar o programa, então, reforçando aí o trabalho, né, da associação juntamente com a Coopelar, aí, Cooperativa Nosso Lar, em prol aí da campanha do agasalho. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima.